Fala pessoal, estamos aqui em mais um bloco de língua portuguesa para concurso público. Olha, lembrando que dessa vez nós iremos trabalhar com orações. Tiago, mas esse assunto aí não interessa não, porque cai pouco em prova. Olha, isso é papo furado, viu? Olha, orações, esse assunto, né, relacionado a orações, é um dos mais cobrados em prova de concurso público, certo? Assim como concordância verbal, crase, pontuação, regência, né? São assuntos importantíssimos e nós iremos trabalhar com eles, né? Olha, língua portuguesa é importante não só para concurso público, mas também para a tua vida, né? Você sabe que no dia a dia você tem que falar no mínimo de adequação, às normas de língua portuguesa. É claro que você não vai sair por aí, né, utilizando normas arcaicas de língua portuguesa, porque assim você vai ser excluído do seu quadro social. Eu sempre digo, né, que imagina você estar na mesa do bar, tá lá, a cerveja está distante, né, e você vai pedir a cerveja para alguém. Imagina se você vai utilizar a norma arcaica de língua portuguesa e diz assim, por favor, dá-me a cerveja para que eu possa bebê-la. Veja, você não vai dizer isso, né? Dá-me a cerveja para que eu possa bebê-la. Quem é que vai dizer isso numa mesa de um bar? Você vai ser excluído. Na hora todo mundo se toca assim, olha, se cutuca e diz, ih, rapaz, deixa esse cara pra lá, esse cara é meio doido, né? Porque não faz sentido falar dessa maneira, né? Tiago, mas está na norma de língua portuguesa, utilizar ênclise, isto é, o pronome após o verbo. Esquece isso socialmente, né? Isso é norma para escrita, para momentos em que você está em um congresso, fazendo uma palestra em um congresso, tudo bem, né? E olhe lá, viu? Eu acho que seria só adequado para a escrita, para a fala. Fale comum, né? De maneira comum. Não utilize rebuscamento na sua fala, você vai ser excluído, né? É complicado. Olha, ser professor de língua portuguesa é uma graça, porque muitas vezes eu me deparo com situações meio constrangedoras, né? Um dia desse eu estava contando a alunos de uma turma presencial, dizendo a eles que eu estava no shopping, né? E fui ao banheiro, né? Deu vontade de ir ao banheiro, beleza, fui ao banheiro. Eu não gosto do mictório, né? Que eu acho aquilo super constrangedor. O camarada tá lá, né? Fazendo a sua necessidade, tá lá, tirou, não sei o quê, e tem um cara do seu lado, aqui, olhando, né? Um cara do seu lado que chega, olha, não sei o quê. Isso é constrangedor. Então eu não vou ao mictório. Imagine se no banheiro de mulher houvesse mictório como há em banheiro de homem, a mulher tivesse que abaixar uma do lado da outra para fazer suas necessidades, né? Seu xixizinho. Pô, entenda, não faz sentido. Só que, olha o que aconteceu comigo. Eu estava super apressado e resolvi ir ao mictório, certo? Aí foi ao mictório, tava lá, não sei o quê. Chegou um cara, ficou do meu lado e começou a olhar. Né? Olha, começou a ir. Olhou do lado assim, olhou pra cá, não sei o quê. Aí, ih, rapaz, o negócio ficou feio aqui. Aí, beleza. Só quando eu termino de fazer minha necessidade lá, vou saindo, cara, professor! Aí eu digo, opa, meu filho, tudo bem, né? Tudo bem. Aí, beleza. E o que é que acontece? O cara, enquanto eu estou lavando a mão, está conversando com o professor, beleza, fui seu aluno, não sei onde, Paraná, né? E aí, o que é que acontece? O cara tirou dúvida dentro do banheiro do shopping, né? Professor, inclusive, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Veja, existe isso. Aí, veja, o professor passa por essas, né? Não faça isso não, viu? Dentro do banheiro não pergunte nada ao professor, não. Deixa sair, pelo menos, né? Aí eu tiro todas as suas dúvidas, né? Mas, o professor passa por umas também em festa, quando eu vou, né? Quando alguém diz que eu sou professor de concurso público, né? De português, começam as dúvidas, né? Às vezes eu perco até o casamento para tirar a dúvida da pessoa que está do lado. É como médico. Se você disser que alguém é médico, pronto. Alguém vai se consultar com o camarada no meio do casamento, né? Então, é isso. Língua portuguesa é tão bonita, tão atraente, que as pessoas querem perguntar sempre. Pergunte sempre. Fique à vontade. Menos no banheiro do shopping, certo? Então, vamos lá. Orações coordenadas
Olha, importante? Muito importante, certo? Então, o que que acontece? Então, orações coordenadas são 5 ao todo. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, certo? 5 orações coordenadas, certo? Beleza. A primeira oração é chamada de aditiva. Obviamente, uma oração que se chama aditiva vai indicar adição, acréscimo, né? Só que lembra, as orações coordenadas, elas estão ligadas umas às outras. Olha, analisa comigo o nome para você não se perder. Orações coordenadas. Co é um prefixo que significa em conjunto. Ordenada significa organizada. Olha, quando você diz que eu vou à coordenação da faculdade, o que é uma coordenação? É um espaço em que pessoas vão ordenar, colocar em ordem, vão organizar em conjunto, certo? Então, quando eu digo que uma oração é coordenada, é porque ela está ordenada em conjunto, está organizada, né? Ou estão organizadas as orações em conjunto, né? Uma oração que está ligada à outra. Tiago, mas oração coordenada não é aquela que é independente da outra? Olha, esquece isso aí. Isso aí não vai ser pedido em prova. E mesmo se ele pedir, ele só vai pedir isso aí. A oração coordenada é independente. Você não precisa saber o que isso significa. E nem eu vou te explicar. Porque só vai ser perda de tempo, não vai servir para o teu concurso, né? Quando a gente fala de independência, a gente fala de independência sintática. Isto é, não independência de sentido. Uma oração coordenada, ela não é independente da outra quanto ao sentido. Esquece isso aí. Então, para identificar uma oração coordenada, você não vai retirar uma para ver se a outra tem sentido. Eu fazia isso quando eu era adolescente, né? Eu retirava uma oração para ver se a outra tinha sentido. Mas tem nada a ver, eu errava sempre, né? Tiago, e como é que eu vou identificar se a oração é coordenada ou não? Pelo valor de sentido que cada oração tem. Mas não é eliminando uma e deixando a outra para ver se tem sentido. Eu tenho que perceber se a oração, aquela oração que trouxe a conjunção, que eu não sei ainda se é coordenada ou subordinada, se a oração que trouxe a conjunção indica um dos 5 valores que uma oração coordenada pode trazer. Quais são esses 5? Adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Entenda. Se você perceber que uma oração trouxe uma conjunção que indica um desses 5 valores, adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação, acabou por aí sua análise. A oração é coordenada. Você não vai confundir com subordinada. Se você encontra uma oração que indica valor de conclusão, você não pode ficar em dúvida. Será que é coordenada? Será que é subordinada? Será que é coordenada? Esquece isso aí. Olha, oração coordenada só indica 5 valores de sentido. Se você encontrar o valor de conclusão, por exemplo, é coordenada e acabou por aí. Subordinadas indicam 9 valores de sentido, né? Que são causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, proporção, tempo e finalidade. 9 valores de sentido. Certo? Então, como é que você vai confundir os valores de sentido das subordinadas com coordenadas? Não pode, certo? Então, vem para cá. Olha, oração aditiva. Oração aditiva vai trazer aqui todas essas conjunções e locuções. Eu não coloquei um aqui, mas você acrescenta aí, certo? E, nem, mas, também e como. Conjunção e, que indica adição. Conjunção nem, que indica adição, mas também é uma locução. O que é locução? 2 ou mais palavras que juntas fazem um papel de uma, certo? Então eu tenho aqui, olha, 2 palavrinhas juntas fazendo o papel de uma palavra, né? Olha que o mas aqui é sem i, é mas, M-A-S, mas também. Tiago, mas esse mas não indica oposição à adversidade? Indica, mas se ele acompanhar a palavra também, obrigatoriamente você tem que marcar como adição, né? A palavra como também pode indicar adição. Quando eu digo assim, olha, tanto o Brasil como a Argentina
são países emergentes. Tanto o Brasil como a Argentina são países emergentes. Então essa palavra como indica adição, é como se eu dissesse o Brasil e a Argentina são países emergentes. Aqui eu acrescento, e aí você pode acrescentar nas anotações, a locução bem como. Olha, eu posso dizer que ele estuda e trabalha, mas eu posso também trocar esse e por ele estuda, mas também trabalha, ele estuda bem como trabalha, certo? Então acrescenta bem como aí, é um elemento que vai também indicar adição. Então eu coloquei o seguinte aqui, olha. Coloquei ele estuda e trabalha, certo? Isso aqui é um período. O que é período? É um conjunto de orações. Esse conjunto pode ser unitário, e aí quando o conjunto é unitário, eu chamo de período simples, quando só há uma oração, obviamente. Quando eu tenho um conjunto de orações com duas ou mais orações, aí eu tenho um período composto, né? Que é o caso daqui. Ele estuda é uma oração, lembra que eu conto o número de orações pelo número de verbos. Então eu tenho dois verbos aqui, estudar é um verbo, trabalhar é outro, dois verbos, duas orações, ele estuda é uma oração e trabalha é outra. Observa que a oração que trouxe a conjunção foi a segunda, certo? Eu sempre faço o corte aqui antes da conjunção, certo? Então, toda oração coordenada que não traz conjunção recebe o nome de oração assindética. Vai receber o nome de oração assindética. Tiago, de onde é que vem esse nome assindética? Vem da palavra síndeto. Síndeto, que é um sinônimo de conjunção. Síndeto é uma palavra sinônima de conjunção. Quando eu digo que a oração é assindética, é porque ela não tem conjunção. Esse a é um prefixo de negação. Assindética, sem síndeto, sem conjunção, né? E a oração que traz a conjunção vai ser chamada de sindética aditiva. Oração sindética... deixa eu voltar para que você entenda. Tiago, a oração que traz conjunção é chamada de quê? É chamada de sindética. Nesse caso ela é chamada de aditiva porque ela indica adição, obviamente, né? Mas a oração que traz a conjunção é chamada de sindética. Tudo bem? Porque trouxe o síndeto. Como o síndeto que eu vejo aqui, a conjunção que eu vejo aqui, indica adição, porque há um acréscimo de informação, ele estuda é uma informação. E trabalha é outra informação, um acréscimo de informação. Então, a oração é sindética aditiva, eu posso dizer que ele estuda, mas também trabalha, ele estuda bem como trabalha, só não posso aplicar a conjunção nem. Né? Por quê? A conjunção nem, ela só pode ser empregada quando eu já neguei anteriormente. Se a oração fosse aqui, ele não estuda, eu acho que eu coloquei aqui, coloquei aqui, letra B. Ele não trabalha nem estuda, eu troquei aqui a ordem, mas tanto faz, ele não trabalha nem estuda, veja, eu neguei anteriormente. Tá aqui, olha, a oração assindética trouxe essa negação. E aí eu posso dizer que ele nem estuda, ele não trabalha nem estuda. Oração assindética, oração sindética aditiva, com a conjunção nem. Mas eu só pude aplicar a conjunção nem porque eu percebi aqui um valor negativo na oração assindética. Olha, para quem já estudou lógica, na lógica, quando você nega duas vezes, você afirma, né? Então, para a lógica é mais ou menos assim, certo? Funciona mais ou menos assim. Se alguém me pergunta, Tiago, você vai ao cinema hoje? E a minha resposta é, eu não vou não. Se eu disser que eu não vou não, é porque eu estou dizendo que vou. Para a lógica, seria mais ou menos assim, né? Eu não vou não. Se eu apliquei duas vezes uma palavra negativa, é porque eu estou negando a negação que eu fiz. Se eu neguei a negação que eu construí, é porque eu estou afirmando, né? Eu não vou não, né? Então não pode. Quando alguém te pergunta, você vai ao cinema hoje? Sua resposta tem que ser, não vou. Ou, vou não. Mas eu não vou não, não pode, né? Eu não vou, né? Eu não vou ao cinema, né? Seria a resposta. Então aqui, o nem, eu só apliquei porque existe uma negação. Aí eu brinco sempre com os alunos, dizendo assim, na matemática, menos com menos dá mais. Pelo menos na multiplicação e na divisão. Menos com menos dá mais, né? Então,
Ele não estuda informação positiva ou negativa. Negativa, sinal de negação, certo? Nem estuda, sinal negativo aqui, certo? Também é uma negação. Menos com menos dá mais. O mais é adição, certo? Então veja coisa simples, né? A interdisciplinaridade no concurso, olha que maravilha, né? Então nós temos aqui duas orações aditivas, uma com a conjunção e, uma com a conjunção nem. Tiago, posso usar uma vírgula antes da conjunção e? Não, se você notar que os sujeitos das duas orações, quer dizer, que o sujeito, na verdade, das duas orações é o mesmo sujeito. Olha, quem é o sujeito de estuda? Ele. Quem é o sujeito de trabalha? Ele. Como o sujeito é o mesmo, eu não posso colocar vírgula separando. Mas se o sujeito for diferente, aí eu tenho que colocar, eu posso, na verdade, colocar vírgula. Se eu colocar aqui, ele estuda e Maria trabalha, aí sim, ele estuda, vírgula, e Maria trabalha. Uma vírgula considerada facultativa, certo? Apesar que é uma vírgula polêmica. Há gramáticos que dizem que essa vírgula é obrigatória, certo? Mas, no geral, é uma vírgula considerada facultativa. Ele não trabalha nem estuda, aqui a vírgula pode ser colocada, também é facultativa, né? Só que, nesse caso, observa que o sujeito das duas orações é o mesmo. Eu só não posso colocar vírgula antes de uma conjunção aditiva se for a conjunção e com o mesmo sujeito para as duas orações. Se for qualquer outra conjunção, olha, conjunção nem, a locução mas também, como, bem como, eu posso colocar uma vírgula antes e a vírgula vai ser considerada facultativa, independente se eu tenho o mesmo sujeito ou sujeitos diferentes. Tudo bem? Tá aqui, olha. Acabei de falar sobre isso. João estuda e Maria trabalha. Sujeitos diferentes. E aí sim, olha, conjunção e ligando as orações, tanto aqui como aqui. Eu vou falar daqui a pouco dessa segunda oração, mas foca na primeira. João estuda e Maria trabalha. E aí eu quero que você perceba que apareceu uma vírgula que vai ser considerada facultativa. E aí a justificativa da primeira oração, essa vírgula separa orações compostas por sujeitos diferentes e unidas pela conjunção e. Mas é uma vírgula facultativa, certo? Na segunda oração, ele canta e dança e se diverte. Tiago, quem é o sujeito de canta? Ele. Quem é o sujeito de dança? Ele. Quem é o sujeito de se diverte? Ele. Mas, Tiago, o sujeito não é o mesmo? É o mesmo. Mas aqui ocorreu um fenômeno inusitado, vamos dizer assim, né? A repetição da conjunção e. Essa repetição recebe o nome de polissíndeto. Síndeto significa o que mesmo? Conjunção. Poli significa o quê? Várias. Várias conjunções, certo? Então, se eu tenho várias conjunções, eu tenho polissíndeto. Polissíndeto, várias conjunções. Entendido isso? Então, não tenta se assustar com nomes diferentes, nomes que você não conhece. Ah, meu Deus do céu, que língua portuguesa é muita coisa, que não sei o que. Tem que entender. Se você começar a entrar em desespero, aí é que não aprende mesmo, certo? Então entenda. Polissíndeto, poli, várias, síndeto, conjunção, né? Várias conjunções. Perfeito? Entendido isso? Então, a vírgula foi colocada, separando as orações, porque houve polissíndeto. Então tá aqui, olha. Ocorreu polissíndeto. Tudo bem? Então vamos para o próximo detalhe. Aqui eu coloquei o detalhezinho, né, para você perceber, olha. Sujeitos diferentes, né? E aqui houve polissíndeto, só para você visualizar melhor. Segundo tipo de oração coordenada. Oração adversativa. Certo? A oração adversativa, obviamente, indica ideia de adversidade, oposição, contrariedade. As conjunções são essas aqui, olha. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, certo? São essas as conjunções adversativas. Tiago, antes de uma oração adversativa, eu posso colocar vírgula? Pode não. Você deve colocar vírgula antes da conjunção adversativa, certo? Então, ele queria ir muito à praia, deixa eu ver o que eu marquei aqui, não marquei nada. Ele queria ir muito à praia, mas desistiu devido à chuva. Olha, ele queria ir muito à praia, não trouxe conjunção. Você já sabe qual é o nome. É oração assindética, né? Mas desistiu devido à chuva, olha, houve uma relação de adversidade. Ele queria ir à praia, mas ele foi à praia? Não, ele não foi.
Isto é, ocorreu algo contrário do que ele mesmo desejava, né? E devido à chuva ele não foi à praia, ele desistiu de ir à praia. Né? Houve uma contrariedade, a vírgula colocada é obrigatória, né? Olha a conjunção mas aqui, né? Conjunção mas. E na letra B, quero comprar uma jaqueta, vírgula, porém não tenho dinheiro. Né? Quero comprar uma jaqueta, é oração assindética, porém não tenho dinheiro. Olha, relação de contrariedade. Ele comprou a jaqueta? Não comprou. Ele disse que queria comprar a jaqueta, porém não tem dinheiro. Significa que ele não comprou a jaqueta. Ocorreu algo adverso, contrário. Portanto, oração coordenada, né? Oração coordenada, sindética, porque trouxe a conjunção adversativa. Então veja que é uma questão de... quer dizer que eu tenho que decorar as conjunções? Tem que decorar a conjunção. Olha, se você não decorar a conjunção, não vai sair do lugar. Agora, decorar a conjunção não diz que você vai acertar 100% de questões que trabalham com orações coordenadas. Por quê? Porque há conjunções que mudam o valor de sentido a depender do contexto. A conjunção mas, por exemplo, você viu na oração aditiva que ela aparecia em conjunto com a palavra também, mas também, formando uma locução, e lá indicava, obviamente, a adição, né? Aqui, não, indica a diversidade, certo? Então tem que prestar atenção nas conjunções que mudam por meio do contexto. Oração alternativa. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. São 5 orações coordenadas. Só que das 5, 3 começam com a letra A. Aditiva, adversativa e alternativa. Para facilitar a tua vida. Aí, no alfabeto, depois do A vem B. Existe alguma oração coordenada que começa com B? Não. Mas depois do B vem o C. Existe alguma oração coordenada que começa com C? Sim. Conclusiva. Certo? Então, 3 que começam com A, aditiva, adversativa, alternativa, uma que começa com C, conclusiva. Aí depois do C vem o quê no alfabeto? D. Existe alguma oração coordenada que começa com D? Não. Mas existe uma que começa com E. Logo depois do D. Oração explicativa. Explicativa. Então, vamos lá. 3 orações coordenadas que começam com a letra A. Quais são? Aditiva, adversativa, alternativa. Uma que começa com a letra C. Conclusiva. Outra que começa com a letra E. Explicativa. Tudo bem? Vamos tratar aqui, olha, sobre oração alternativa, né? Alternativa. Essa oração pode trazer 2 valores de sentido para nós. Pode trazer o valor de escolha, pode trazer o valor de alternância, certo? São valores diferentes. Então eu tenho aqui, olha, ou, ora, quer, seja, são os elementos que indicam alternância. Ou escolha, né? Exprime, essa oração exprime escolha ou exclusão, né? Porque a partir do momento que eu escolho algo, eu estou excluindo a outra parte, né? Se eu tenho um chocolate aqui, uma trufa de morango e uma trufa de chocolate, e eu digo que eu escolhi a de morango, obviamente que eu excluí a de chocolate, né? Então, automaticamente, quando eu escolho, eu excluo, né? E pode indicar também o quê? Alternância. Então, observa essa letra A. Deixa eu ver se eu marquei algo. Marquei. Tá aqui. Ou você entra ou sai. Existe uma relação de escolha, né? Ou você entra ou sai. Estou aqui dando aula. Vamos dizer que eu estou numa turma presencial. E aí chega um aluno, certo? Chegou o aluno. O aluno entrou na sala, ficou 1 minuto, saiu. Passou 1 minuto, entrou. Passou mais 1 minuto, saiu. E aí quando ele entrou mais uma vez, meu filho, é o seguinte. Ou você entra, ou sai. O que esse aluno vai entender? Que ele tem que alternar entre entrar e sair? Não. Ele vai entender que tem que escolher. Ou ele escolhe entrar, ou ele escolhe sair. Ele não pode entender que vai alternar, né? Então o que eu tenho aqui são 2 orações alternativas. Olha, lembra? As 2 orações aqui trouxeram conjunção. É muito comum na oração alternativa haver repetição da conjunção, certo?
ou você entra ou sai, né? Houve repetição aqui da conjunção alternativa. Então, essa repetição faz com que eu não tenha aqui a oração assindética. As duas orações são sindéticas, porque elas trazem o quê? Conjunção, né? Trazem conjunção. Então, oração coordenada sindética alternativa. Oração coordenada sindética alternativa. Tenho duas orações aí, começando pela conjunção ou. Começando pela conjunção ou. Algum problema? Indico escolha. Essa vírgula é obrigatória. Eu não sei se eu coloquei algum comentário aqui, mas eu já vou comentar. Vírgula obrigatória nas alternativas, sempre que você notar repetição da conjunção. Houve repetição da conjunção? Vírgula obrigatória. E se não houver repetição? Vírgula facultativa. Então, eu vou passar aqui um pouco, olha. Letra B, João, ora trabalha, ora estuda. Ora trabalha, ora estuda, né? Veja, aqui eu não tenho relação de escolha. Eu não estou dizendo que João escolhe entre trabalhar e estudar. Estou dizendo que ele alterna entre as atividades. Ora ele trabalha, ora ele estuda. Então ele realiza as duas atividades, uma em cada momento, né? Então há uma relação de alternância, a vírgula, mais uma vez, obrigatória, porque houve repetição da conjunção. Eu não tenho oração assindética, ambas são orações sindéticas, né? Então fique atento a isso. Então, pessoal, eu acho que é tranquilo, né, perceber. Porque é o seguinte, temos oração alternativa e eu estava aqui lembrando o seguinte. Tiago, você mostrou aqui dois períodos, A e B, que trazem repetição de conjunção, certo? Mas há possibilidade de a gente encontrar a oração alternativa sem a repetição da conjunção? Tranquilo. Olha, se eu pego aqui essa letra A e digo assim, entre ou não participará do evento. Há um aluno lá fora e eu digo assim ao aluno, entre ou não participará da aula. Entre ou não participará da aula. Veja que eu coloquei a conjunção ou apenas em uma oração, a segunda oração, que vai ser a oração sindética. A primeira é uma oração assindética. A segunda sindética, a alternativa, indicando a escolha mais uma vez, que o aluno vai ter que escolher se ele vai entrar ou se não vai entrar, certo? Então, essa é uma dúvida comum dos alunos. Outra dúvida comum é, Tiago, você disse que para contar o número de orações, a gente conta o número de verbos. E se nós percebermos uma locução verbal, o que é locução verbal? Dois ou mais verbos juntos que fazem um papel de um, né? Se eu tenho locução verbal, eu conto como uma oração. Então vamos lá. Deve haver muitas pessoas na reunião. Deve haver muitas pessoas na reunião. Deve haver locução verbal, certo? Quantas orações? São dois verbos, olha, verbo dever e verbo haver. Quantas orações? Uma, que é uma locução verbal. É como se eu dissesse, provavelmente há muitas pessoas na reunião, né? O sentido é o mesmo dessa oração. Tiago, quando você disse aí, deve haver muitas pessoas na reunião, deve haver muitas pessoas, não é devem haver, não. Não. O verbo dever fica no singular, porque o verbo principal da locução é o verbo haver com o sentido de existir. É um verbo impessoal, que não possui sujeito. E ele passa essa impessoalidade para o verbo o quê? Auxiliar, que não poderá ir ao plural. Então deve haver, isso a gente vai falar em concordância verbal. Mas por enquanto eu vou ficando aqui, né, nesse bloco, e eu volto para terminar orações coordenadas no próximo bloco. Até lá!